Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os Bnei Noach. Arrebatamento é uma expressão de origem cristã, não existe no judaísmo. Essa ideia de recompensa e castigo é o princípio da devoção a Deus. A ligação com o Todo-Poderoso está muito além do sistema de recompensa e castigo. Recompensa é um brinde, vem de bandeja, vem de mão beijada, quando a gente tem uma conexão forte com o Todo-Poderoso. Escatologia, ou seja, destruição do mundo, apesar de ter esse termo no Talmud, não existe, porque é explicado na mística do judaísmo, que é, na verdade, uma renovação. No judaísmo não existe fim do mundo, mas sim o início de uma nova fase, de um mundo melhor, mesmo no aspecto físico. Deus vai deixar junto dele uma parte do seu povo e os outros serão punidos, penalizados, etc. Isso é uma referência, existe esse conceito no judaísmo, mas todos os povos do mundo vão ter um lugar futuramente, mesmo aqueles que são idólatras, se tiverem um diferencial, esse diferencial é suficiente para salvá-los de alguma penalização maior. Qual é o diferencial? Um bom coração. Eu diria que a maior parte, eu diria que a maioria absoluta da humanidade tem um bom coração. E os idólatras, eles são idólatras por força das circunstâncias, porque já nasceram num lar idólatra, já sofreram a influência dos idólatras, da idolatria. Mas quando a pessoa tem um bom coração, ela pode mudar de time, ela pode mudar de ideia em um instante, em um segundo, como realmente ocorreu no Êxodos, na saída do Egito, que além de 3 a 4 milhões de judeus que saíram do Egito, foram salvos pelo Criador do mundo, mas alguns milhões de não-judeus também saíram do Egito, e sobre os quais as águas do Mar Vermelho não se fecharam. Elas só se fecharam sobre o povo egípcio, que eram os perseguidores mortais do povo de Israel. Mas milhões de não-judeus foram poupados por Deus na travessia do mar. Por quê? Porque eles tinham um bom coração. E qual era o prazo necessário para eles se transformarem de idólatras a monoteístas e passarem a acreditar no único Deus? Um instante. Tendo um bom coração, Deus dá um empurrãozinho. O empurrãozinho de Deus, entre aspas, é um verdadeiro empurrãozão. Então, a pessoa tendo um bom coração, Hashem ajuda a pessoa a encontrar a verdade, e a verdade é a conexão com um único Deus acima de tudo. Então, a maior parte da humanidade, eu acredito, a maior parte da humanidade vai participar dos eventos maravilhosos que terão lugar num futuro próximo. Quem realmente vai ser, entre aspas, parênteses, colchetes e chaves? Essa palavra estranha do judaísmo, arrebatamento, é coisa de cristão. Quem que vai ser arrebatado? As pessoas, ou os povos, ou os dirigentes das nações, que pela sua má intenção e má conduta, se levantarão contra o Mashiach, se levantarão contra a supremacia de Deus no mundo. Essas pessoas, entre aspas, vão entrar pelo cano. Mas eu acredito que seja uma minoria de pessoas. E mais ainda, quando uma alma é penalizada, só a parte mais baixa da alma é penalizada, a parte mais superficial, porque as partes mais profundas da alma estão acima do mal desse mundo. Então, eu acho que uma minoria da humanidade, somente aqueles que se levantarem para guerrear, degladiar, pelejar com a força central do bem, que vai ser representada pelo Mashiach, o maior representante
do Todo-Poderoso nesse mundo em todos os tempos, sempre lembrando, Mashiach é um homem, é um ser humano de carne e osso, nada de semideus, filho de Deus, ídolo, Deus nos livre. Mashiach é um grande líder do povo de Israel. Se a gente quiser saber mais ou menos as características do Mashiach, é só olharmos para o Moshe, Moisés. Mashiach vai ser muito parecido com Moshe, e ele vai, em alguns aspectos, suplantar o maior líder de todos os tempos, se tornando ele, então, o maior líder de todos os tempos. Mas é uma pessoa, um ser humano, de carne e osso, o líder maior da geração. Então, essa história de arrebatamento é uma forma que a Igreja Católica, os cristãos ou os protestantes, evangélicos, é uma carta debaixo da manga para eles controlarem direitinho os seus fiéis, numa espécie de condicionamento, como se faz com os ratinhos, num labirinto, dando comida, punindo, etc. Um condicionamento para ter o povão na sua mão, recompensa e castigo. É importante esse aspecto, mas não é a principal devoção. Recompensa e castigo é o começo da devoção. A ligação com Deus deve ser muito maior e muito mais elevada do que esse aspecto egoísta de salvar a própria pele. Se a gente confia em Deus, por que temer? Hashem é a bondade absoluta. Jamais ele vai fazer algum mal às suas criaturas. Tudo que ocorre em nossas vidas, no final das contas, é para o nosso bem e para o bem da nossa alma, porque o amor de Deus é infinito e ele ama infinitamente todas as suas criaturas, particularmente aquela criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Imagem é a referência à faísca divina que anima cada ser humano por dentro, a sua alma, e semelhança é a capacidade de escolha entre o bem e o mal, uma certa autonomia da vontade. Então, essa história de arrebatamento, com todo respeito e consideração, é conversa para boi dormir.